Olá pessoal, eu sou a Val Conte, eu sou terapeuta. Criei esse canal para as pessoas que querem ter acesso à terapia, não sabem como funciona, né? E o que pode ajudar no seu dia a dia. Então, hoje o assunto que nós vamos falar é sobre o perdão, mas nós vamos falar de uma forma diferente, tá? Sem entrar na questão religiosa. Normalmente a gente escuta sempre falar assim: ah, você precisa perdoar, você precisa esquecer, né? Precisa perdoar 70 vezes 7, precisa orar, né? Ou rezar para a pessoa que te magoou. Mas como é que faz isso? Eu não consigo, né? Até mesmo porque nós não fomos ensinados a perdoar. Nós não temos uma técnica para isso, né? Não existe um passo a passo para isso. Então eu venho informar para vocês que existe sim, tá? Um passo a passo para isso. E é nisso que as terapias vêm ajudando. E assim, nós damos um caminho, uma fórmula de como você consegue chegar a esse objetivo, né? Do perdão. Então existem várias técnicas, tá? Como a hipnose, barras de axis, Ho'oponopono e constelação familiar, várias técnicas, tá? Para poder te ajudar em como começar a perdoar. Mas se você não tem condições de fazer uma sessão de terapia, tá? Esse vídeo então vai te ajudar bastante, porque eu vou passar 3 técnicas para que você comece o seu processo de perdão. Lembrando que a terapia nada mais é do que você ir de encontro com o seu problema, com a sua questão. Então, assim, você precisa estar preparado para olhar para você mesma, para começar o processo de perdão. Tá preparado? Então, fica aqui comigo que eu vou te ajudar. Então, vamos lá. Eu vou usar um exemplo, tá? Que acontece com todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso algum dia. É apenas um exemplo. Aí você vai precisar adaptar para a sua questão, tá? Então pense aí sobre quais situações você precisa aprender a perdoar, quais pessoas, né? Aí você vai adaptar na sua vida, no seu dia a dia. Então vamos lá. Imagine que eu recebi meu pagamento hoje, né? Tô louca para comprar uma bota de cano alto preta de veludo. Então eu decido ir lá para o centro da cidade procurar uma loja onde eu vou fazer minha compra, cheia de expectativas. Chegando nessa loja, eu escolhi, detalhe, né? Eu escolhi ir num sábado, porque sábado é o dia da ostentação. Então, chegando lá na loja, a loja tá lotada de gente, lotada de cliente. Aí eu preciso esperar ali alguns minutos, né, até ser atendida. E então, depois de alguns minutos, a vendedora vem e me atende. Eu explico para ela que eu quero uma bota preta de cano alto, de veludo, a número 37. E ela simplesmente olha para mim e fala assim: eu não tenho. Passa semana que vem. Aí eu agradeço, saio da loja revoltada pelo péssimo atendimento, né? Poderia ter me mostrado outras coisas, né? Poderia ter anotado meu telefone para quando chegasse. Então, assim, eu fiquei muito chateada, porque eu tinha uma expectativa para comprar essa bota, né? Que ela foi frustrada por causa de um mau atendimento. Então, normalmente, o que vai acontecer? Né? Eu vou começar a falar mal da vendedora para todo mundo, vou dizer para as pessoas não ir mais para aquela loja, né? Normalmente a gente não quer passar mais nem na frente da loja e assim por diante. Então, assim, a gente tem a tendência a guardar mágoa, essa raiva, né? Esse ódio por aí semanas, meses e até anos, né? Então, assim, como é que eu faço para esquecer isso a partir de agora? Para começar o processo de perdão, nós precisamos estar equilibrados. A partir do momento que nós estamos equilibrados, a gente inicia o processo de perdão. Então, o primeiro passo é: saia da condição de vítima em que você se coloca. A gente tem o hábito, né, de se colocar na condição de vítima. Ah, porque eu fui na loja, eu fui mal atendida, né? Então, assim, por que eu fui mal atendida? Porque eu sou coitadinha? A vendedora, ela não veio até minha casa me prestar um mau atendimento. Eu saí da minha casa e decidi ir lá naquela loja para ser atendido. Daí já significa que eu não sou coitadinha. Eu já tenho 50% de culpa nessa situação, né? Aí fala assim: ai, Val, mas aí eu fui traída, então quer dizer que eu tenho culpa, né? Na verdade, não tem como trair uma pessoa solteira,
né? Se você foi traída, é porque você se decidiu casar. E a partir do momento que você casa, você já tá assumindo um risco, né? De futuramente, quem sabe, ser traída. Então, assim, nós também temos a nossa parcela de culpa. Eu só fui mal atendida porque eu fui até essa loja. Então, eu preciso parar de me colocar na condição de vítima, né? E o engraçado é que acontece muito que assim, a gente tende a repetir essa história inúmeras vezes, né? E normalmente para as pessoas que vão concordar que nós somos coitadinhos. Se eu falo, por exemplo, assim, para minha mãe ou para o meu avô, se eu falar para ele assim, você acredita que eu fui lá na loja e eu fui mal atendida? Cheguei lá, falei que o que eu queria e a vendedora simplesmente falou que não tinha. O que eles vão me falar? Ué, se não tem, né? Tá tudo bem. Você vai falar pro seu avô, pra sua mãe? Não, você vai falar para um amigo, você vai falar para um vizinho, né? E daí essas pessoas vão falar assim: nossa, realmente, lá é um péssimo atendimento, né? Eu vou te passar uma outra loja que vão te atender melhor. Tem uma amiga que trabalha em outra loja, eu vou ligar para ela para ver se tem, porque você é uma coitadinha, né? Então a gente tem a tendência a contar inúmeras vezes a nossa história triste para pessoas que vão concordar que realmente é triste. Então, assim, pare de contar a sua história triste para as pessoas. Sabe o que você faz? Começa a contar para você mesmo. Se você pegar 5 minutos do seu dia para contar essa história triste para você mesmo, eu te garanto que não vai chegar uma semana e você mesmo vai olhar para você e vai falar: chega. Até quando você vai ficar chorando por causa disso? E é realmente isso que acontece. Então, saia da condição de vítima, tá? É o primeiro passo. É fácil? Não. Precisa de trabalho e dedicação. Segundo passo, vamos baixar o ego. Por quê? Porque eu tenho dinheiro, né? Eu fui lá na loja, eu acho que a vendedora tem que parar de atender os 3, 4 clientes que tem lá, colocar um tapete vermelho para eu entrar, e mesmo que não tenha o produto, ela precisa descer a loja toda para que eu possa ver e não comprar nada. Então, assim, a gente tem um ego muito elevado, né? E normalmente o que a gente acha? A gente acha que ninguém pode errar com a gente, né? Nós somos tão incríveis que as pessoas, elas não podem errar com a gente. E comigo, eu não perdoo não, porque é uma vez só. A gente tende a fazer isso, né? Quantas vezes a gente não fala isso? Então, assim, eu vou baixar um pouquinho meu ego. Eu não sou a melhor cliente do mundo porque eu tenho dinheiro. Eu não sou a cliente mais top das tops que precisa de um tapete vermelho e a vendedora precisa descer a loja inteira para mim só porque ela está me atendendo, certo? Eu sou apenas mais uma cliente num sábado numa loja lotada. Então, assim, eu vou baixando meu ego e vou saindo da condição de vítima. A partir de aí, eu já consigo começar o processo de perdão. Terceiro e último passo: empatia. O que é empatia? Ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, certo? Então agora eu vou me colocar na condição da vendedora, certo? Será que essa vendedora, ela começou agora, né? Será que ela teve um bom treinamento? Será que ela aprendeu a como atender os clientes ou ela tá meio perdida lá, né? Quantas vezes a gente começa um emprego novo e a gente fica meio perdida, às vezes até tinha lá no estoque, mas como ela não sabe, né, ficou sem jeito de dizer que não sabia e acabou falando que não tinha. Então, assim, nós também temos esses problemas, né, de se sentir perdido no local de trabalho e tal. Assim, mas e se essa vendedora já trabalha lá há anos? Vamos supor que essa vendedora trabalha há anos. Como a loja está muito lotada e essa vendedora trabalha lá há anos, ela é muito cobrada para bater meta, né? Então, assim, até o final do dia, ela precisa vender um certo valor. Então, assim, ela já sabe que não tem o produto. A loja está lotada. Ela está sendo cobrada 24 horas por dia a bater uma meta. Então, ela optou por simplesmente atender melhor um outro cliente que vai fazer com que ela atinja essa meta.
né? Quem já foi vendedor sabe que não é fácil, né? Então, assim, às vezes a gente precisa fazer algumas escolhas nesse sentido, né? E quem nunca fez isso, né? Porque, assim, às vezes a gente precisa pensar mais na gente, né? Para poder atingir um objetivo. Outra questão é a seguinte: será que essa vendedora tem filhos? Às vezes ela tem 3 filhos, né? Um teve febre aquela noite e ela passou a noite inteira acordada. E aí ela não tá conseguindo ter um bom rendimento. E justamente naquele dia eu fui lá e ela não conseguiu me atender bem. Eu também sou mãe, eu sei como é essas coisas, né? Não é todo dia que eu tô bem para atender um cliente, né? Eu preciso ter essa empatia. Então, assim, são tantas coisas, né, que podem acontecer. Será que essa vendedora, ela gosta do que ela faz? Ou às vezes ela tá lá porque não tem outro emprego, porque é o único lugar que ela conseguiu para trabalhar, né? E ela não sabe muito bem desenvolver esse papel. Ah, mas não justifica, né? Não gosta do que faz, então sai. Quantas vezes você já trabalhou em algum lugar que você não gostava, né? E você não conseguiu render o suficiente, né? E você não conseguiu fazer um bom trabalho, mas precisava ficar ali porque não tinha outra oportunidade. Então, são inúmeras possibilidades que a pessoa pode estar passando naquele momento. A gente precisa se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? Aí a gente fala assim: ah, mas quem trabalha com isso tem que aprender a deixar os problemas lá fora, né? Começou a trabalhar, esquece os problemas lá fora e trabalha bem feito. Realmente, é verdade, né? Mas nós conseguimos fazer isso 100% todos os dias? E se eu tenho essa capacidade emocional tão boa a ponto de conseguir separar essas coisas, eu também tenho a capacidade de perdoar essa menina que ainda não consegue, né? Então, assim, a empatia, ela muda tudo. A partir do momento que você se coloca no lugar do outro, fica muito mais fácil você se compreender. Agora, imagine assim. Imagine que já se passaram aí 2, 3 meses, né? Às vezes a vendedora não trabalha mais lá, ou ela aprendeu, né, a como atender um cliente, e você continua aí andando 2, 3 quadras a mais só para não passar na frente daquela loja, porque eu não gosto daquele lugar, porque eu fui mal atendido, carregando essa mochila pesada nas costas dia após dia, e você percebe que é à toa, porque a vendedora, ela tá seguindo a vida dela, né? E é você que tá aí estressado. Então, assim, qual que é o conselho? Solta essa mochila. Você não precisa carregar mais isso, ok? Pega esse problema, pega essa questão, pega essa pessoa que você não consegue perdoar, que você tem ódio, e faça esses 3 passos, né? Todos os dias. Até que vai chegar um dia que você já vai ter perdoado e nem vai ter percebido isso.